6 meses e muito estresse depois, temos cozinha. Acabei de despachar a IKEA da minha casa e sim, nós estamos no meio de uma pandemia, então desinfetei tudo e tomei um banho e estou aqui para contar para vocês um pouquinho dessa saga que foi a instalação dessa cozinha. Muitas pessoas têm perguntado quando eu mostro no Instagram e inclusive tem dito, eu até desisti de comprar na IKEA depois das coisas que eu vi aqui. Bom, gente, calma, não é assim também. Eu sou cliente da IKEA desde que nós chegamos aqui em Portugal, acho que como todo bom brasileiro, não é? Já comprei muitas vezes lá e, em geral, o atendimento é bom, eu gosto. Enfim, tem várias gamas, né, vários preços e tem de tudo. Mas o que aconteceu, especialmente hoje, que foi o último episódio desta saga, foi um pouquinho desagradável e é por isso que eu resolvi vir aqui falar. Não é uma crítica exatamente contra a IKEA, mas é muito mais uma coisa pra gente pensar. Eu queria trazer aqui essa reflexão que nesse momento que a gente vive agora de pandemia, né, essa questão sanitária mesmo, de segurança e saúde das pessoas, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Bom, o nosso relacionamento com a IKEA começou lá em novembro, quando foi agendada a instalação da nossa cozinha, que a gente tinha comprado um mês antes, mais ou menos. E até então foi tudo rápido, dentro do prazo, né, conforme melhor do que a gente esperava até. Mas então eles vieram aqui, não conseguiram concluir a instalação e teve que ser reagendado porque tava faltando uma peça. Ok, foi reagendado, vieram novamente e quando vieram, constataram que tinha um erro na instalação. A equipe que veio anteriormente cometeu um erro na instalação da torneira e com isso a madeira estava empenando, né? Ela estava fazendo uma volta que não deveria acontecer. Essas bancadas da IKEA, elas têm garantia, né, de muitos anos. Em geral, esse problema não é para acontecer, mas quando acontece, logo é resolvido, enfim. Foi marcado um novo dia para eles virem e então eles vieram sem a bancada. Vieram instalar a bancada, mas não trouxeram a bancada. Foi novamente reagendado. Bom, aí o estresse ele começa porque cada vez que acontecem esses agendamentos, a gente precisa ficar um turno inteiro disponível, né? Porque não tem um horário X marcado, então a gente fica ali à disposição e a pessoa chega e nada acontece e tu perdeu aquele turno inteiro. E tempo é dinheiro, gente. Nós temos mais o que fazer, não é? Bom, depois disso ainda teve mais um agendamento que não deu certo, porque então eles vieram com a bancada, mas não trouxeram o veda-águas, que é o acabamento, aquele de cima da bancada, e teve que ser novamente marcado. Bom, aí eu cansei. Nesse momento eu já tinha 2 reclamações no livro. Eu fiz então a 3ª reclamação, dizendo que eu não queria mais a cozinha, que eles que me devolvessem meu dinheiro e nunca mais aparecessem na minha frente. Sim, eu sou um pouquinho radical às vezes. Bom, claro que eles disseram que não iam fazer isso, né? Que precisavam reagendar um horário. E então eu pedi que eles me mandassem toda a comunicação por escrito, porque por telefone, isso é uma dica muito importante que eu já falei aqui em outros vídeos, mas vou falar de novo. Tenham tudo sempre por escrito, porque telefone, gente, é muito, muito difícil, é muito complicado. Depois fica aquele disse, não, mas fulano, não, mas quem disse... E eu cheguei a pedir as gravações das ligações, porque pelo código, né, de Portugal, eles são obrigados a gravar as ligações. Foi mais uma grande novela, nunca me enviaram as gravações, mas tudo bem. Nisso tudo, veio uma pandemia, não é? E aí, claro que nós ficamos em casa mais de 60 dias e nesse período a gente esqueceu esse assunto, assim como outros tantos que tiveram que ficar suspensos. Neste momento aqui em Portugal nós estamos na fase 2 do desconfinamento. Significa que alguns serviços já voltaram a trabalhar. A loja física da IKEA ainda não abriu, porque ela tem mais de 400 metros quadrados, então isso vai acontecer somente no dia 1º de junho, que é a 3ª fase do desconfinamento. Entretanto, o serviço interno já tá funcionando. E foi aí que eu resolvi ligar e ver se a gente poderia, então, reagendar, né, finalmente, a conclusão dessa instalação da cozinha. Eu imaginei na minha cabeça que eles só iriam ter uma data para daqui a 1, 2 meses, sei lá, né? Porque deve ter muita coisa pendente, enfim. Para minha surpresa, eles quiseram agendar para hoje, dia 28 de maio.
né? Antes mesmo da terceira fase do desconfinamento. E perguntaram se tinha algum problema e eu disse que não, ótimo, né? O quanto antes eu puder resolver melhor. Nesse período eu ainda tô em casa, não tenho tanto trabalho na rua, então ok. Então eles me passaram as orientações para que a gente pudesse fazer isso de forma segura e dentro das normas. Que era ter pelo menos uma pessoa, né, para receber esses funcionários que viriam aqui instalar, os montadores. Que essa pessoa estivesse, né, de máscara. E que essa pessoa ficasse todo o tempo próximo assim, presente no local, para confirmar que as pessoas também estariam usando o material de proteção, a máscara ou a viseira. E ela avisou que essa ligação foi gravada e que essa é a condição, e eu disse, não, tranquilo, beleza. Então hoje eles vieram, já concluíram o serviço, mas houve um pequeno, grande estresse no meio, que foi o seguinte. Eles estavam ali trabalhando na cozinha, né? Claro que não fiquei lá todo o tempo, mas num determinado momento eu fui lá ver como é que estava o andamento da coisa e vi que um deles, eram dois, um deles não estava de máscara. E então eu falei a ele, né? Disse, olha, foi pedido pela tua empresa, né? Pela IKEA, que nós dois, eu e tu, estivéssemos usando máscara, então eu peço por favor. Aí ele se desculpou e disse que era muito difícil para ele trabalhar com a máscara, porque ele não consegue respirar. E aí eu disse, olha, desculpa, mas pra mim também é difícil, né? Eu tô aqui dentro da minha casa de máscara, tu acha que eu queria estar assim? Tu acha que isso aqui é um baile de máscaras, que estamos todos a se divertir imenso? Não. É uma questão de proteção, de segurança, de saúde, é uma pandemia. Daí já comecei lá eu a fazer explanações sobre a situação do mundo, que todo mundo deveria saber. Enfim, brabo, né, contrariado, com um grande mau feitio, ele pegou a máscara de qualquer jeito, que tava no pescoço, e colocou na cara e deixou o nariz pra fora. O nariz pra fora da máscara. Isso me irrita muito. Gente, aí eu falei, olha, não adianta nada tu usar a máscara dessa maneira, não é assim que se usa, né? Tem que tapar o nariz. E aí ele, não, porque se eu tapar o nariz eu não consigo respirar, porque eu uso óculos, e ele tava de óculos, realmente. Aí o meu óculos embaça, eu não consigo ver nada, eu não consigo trabalhar. Eu confesso, eu me estressei com o rapaz, eu gritei com ele, depois pedi desculpas, mas assim, eu sei que a culpa não é dele, né? E essa é a reflexão que eu quero trazer aqui. No momento que a empresa me liga e coloca como condição, numa ligação gravada, que eu e o funcionário devemos estar usando máscaras, e é totalmente compreensível, né? E eu atestei, disse ok, sim, entendido. E eles pedem que eu fique responsável por assegurar que aquela pessoa está usando a máscara. Eles jogaram a responsabilidade em cima de mim, a responsabilidade pela segurança da minha vida, dos meus filhos que estavam aqui dentro, do funcionário, do outro que estava com ele e das outras tantas pessoas que ainda vão ter algum tipo de contato, porque eles trabalham com o público, eles andam de casa em casa, não é? Essa responsabilidade ficou comigo, então eu achei que eu deveria falar, e eu falei, e essa foi a resposta que eu tive, que ele não tem condições de trabalhar daquele jeito. Então, poxa, IKEA, né? E outras empresas tantas aí. No momento que vocês colocam a pessoa a trabalhar, vocês têm que dar condições para aquela pessoa trabalhar. É o mínimo. E eu penso no meu lado, eu também trabalho, eu também preciso de óculos. E coincidência ou não, né? Justamente essa semana eu finalmente achei uma máscara que é possível usar ela com o óculos não embaça, e finalmente eu vou conseguir trabalhar, que meu trabalho é fotografia, eu preciso dos olhos, eu preciso ver o que eu tô fazendo, assim como muitas profissões, né? E finalmente eu vou conseguir fazer isso com o óculos. Até então, o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando sem óculos. O meu grau de miopia ainda permite que eu faça isso. No caso, esse rapaz não permitia, o grau dele era muito maior. Então, assim, não é culpa dele, mas olha só a situação que foi criada, o estresse, né? Eu me estressei porque eu pedi pra ele colocar máscara e ele disse que não iria colocar máscara. Ele falou isso e eu gravei. Eu peguei o celular e gravei o áudio, eu tenho esse áudio gravado, eu tenho o nome dele, eu tenho tudo. E claro que isso vai ser reportado à empresa. Não tô dizendo pra vocês, né, odiarem a IKEA. É uma reflexão, né? Acho que todos nós estamos passando por adaptações na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, e a gente precisa adaptar, precisa achar um jeito de fazer as coisas funcionarem, a nova normalidade, né? Sem esquecer a segurança, porque nós não somos responsáveis somente por nós, mas pelos outros também. Era isso. Um beijinho e até a próxima.